Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um mini álbum. Um mini álbum mesmo, bem pequenininho, como esse aqui. É esse aqui, esse mini álbumzinho, tá? Que eu vou estar passando para vocês como fazer. Esse projetozinho é do site, não é meu, é um projeto do site Pega Papel, que é muito interessante. E como ele é em outro idioma, e algumas pessoas podem não entender, eu resolvi fazer uma versão, né, minha, e mostrar para vocês, que é um mini álbum muito interessante para você dar de presente. Assim, é bem pequenininho, ele tem o tamanhozinho dele, assim, cabe numa bolsa, e cabe para você levar fotos que você queira mostrar para as pessoas, ou que você queira que esteja sempre com você dentro da bolsa. Você teve um bebê, né, para quem é mamãe de primeira viagem ou pai e quer ter esse álbumzinho para mostrar para as pessoas, sobre mostrar seu filhinho, e ou então mostrar a sua família. Tem pessoas que gostam de andar com fotos na carteira, com fotos para mostrar, e na bolsa você colocando um mini álbumzinho desse também é bacana. Ou então você presentear aniversário, assim, você dá um álbumzinho desse, mini álbum com fotos de amigas. As meninas gostam, as garotinhas hoje adoram tirar muitas fotos, e fotos com amigas. De repente, aniversário de uma amiga, ela já tem tudo, já tem, né? Então vou dar uma coisa diferente. E aqui fica uma ideia bem diferente também, para presentear uma amiguinha, uma colega, uma pessoa, que você pode pegar as fotos, né? As fotos são tamanho reduzidos, olha aqui, bem pequenininha, e você manda imprimir nesse formato aqui, nesse tamanho, e aí faz contando a história de quando foi, a data, que é muito importante, porque o scrapbooking, ele é, além de tudo, um contador de histórias, né? A gente são álbuns que vai contar história, porque a gente antigamente se colecionava fotos, colocava naqueles álbuns tradicionais, e a gente muitas vezes não lembrava quando foi aquilo. Eu não sei, não lembro quando. O scrap hoje ajuda você a contar a historinha, porque vem as tagzinhas, né, que são as etiquetas, que a gente pode escrever e contar que ano foi, o que aconteceu, né, o que evento era aquele, né, que se passou. E muito, muito bacana, assim, para você guardar, para você ter uma lembrança, né, futura. Como os papéis do scrap foram feitos para durarem, né, são papéis próprios para fotografia, eles vão durar muito tempo. Só você ter cuidado em manusear, ter cuidado em manter seu álbumzinho sempre, né, de uma forma carinhosa, e você vai ter sempre esse álbumzinho. Esse mini álbum, ele é bem fácil de fazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês, olha aqui, como eu fiz. Eu vou colocar o zoom assim mais perto, né, pra gente ver. Ficou meio embaçado. Deixa eu ver se ela vai pegando. Então aqui ele foi né, feito em envelopes. Eu vou pegar os envelopes, são esses aqui, né, são envelopes comuns. Aqui, vou descer um pouquinho, porque o foco dele não tá bom. Vou descer um pouquinho. Aí. Então aqui, eu fiz nesses envelopes. Você pode fazer, eu escolhi o envelope preto, né? Você pode fazer em envelopes coloridos, que a versão, inclusive, do site é de envelopes coloridos. Você pode usar envelopes coloridos para fazer, ou você pode usar o preto, como eu escolhi, que eu acho o preto assim uma cor bem clássica, uma cor assim que combina com tudo. E eu queria fazer um álbum bem colorido, bem alegre, assim, com várias cores de fundo. E aí eu escolhi o preto. Mas você pode fazer ele, se for para colocar foto de bebê, você pode fazer, se for menina, os envelopes todos rosinhas, que ele vai servir de moldura para o seu papel. Ou então, se for menino, azulzinho ou verde ou creme. Hoje em dia, né, criança, bebê, não tem muito essa coisa do azul e do rosa. Tem gente que gosta, que é o tradicional, mas tem gente também que gosta daquela cor do begezinho, do tom pastel, mineral, o camurça. E aí a gente esses envelopezinhos tem de várias cores, né? Ele tem vários tons. Ou você pode usar o preto como fundo e colocar as cores que você quiser. Bem, esse envelope, ele tem 11 de comprimento, tá? Por 7,5 de largura, tá? É o envelope. É bom vocês anotarem as medidas, porque você vai procurar
um envelope com esse tamanho. Se você não encontrar, não tem problema. Você pode comprar um envelope maiorzinho e ir adaptando as medidas a ele, né? De acordo com o que eu vou falando, vocês vão entender como fazer e aí vai adaptando ao tamanho do seu envelope. Esse aqui tem 11, esse é muito fácil, ele é um tamanho tradicional. Ele tem 11 por 7,5, tá? Então, eu peguei 8 envelopes desse, tá? Eu peguei 8 envelopezinhos desse e para fazer esse mini álbum. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos cortar esse envelope, tá? Nós vamos pegar uma régua. Antes eu vou mostrar, deixa eu mostrar logo os detalhezinhos do mini álbum. Então, aqui ele tem, tá? Aqui a capinha dele. Ele foi encadernado com essa fitinha aqui, tá? Coloquei aqui uma bijuteriazinha, que é uma florzinha de metal douradinha. Dei um nozinho para não sair. Aqui eu coloquei lhós, tá? Para dar um acabamento. A fitinha ela é presa aqui atrás e passa por todas as folhinhas do álbum. Aqui, ó. Ela vai passar aqui por dentro, é onde ela vai encadernar esse álbumzinho. Vem, né? Prende aqui. E aqui tem a contracapazinha, né? Que tem com mesmo papel da frente. Aqui eu coloquei, né, eu passei o cortador de borda na cartolina preta, ou você pode pegar um cardstock preto, que ele vai servir, que vai para ser feita a capa, né? Olha aqui a capa aberta. Ela vai ser feita, eu vou mostrar como fazer, tá? Essa capinha aqui, a medida, tudo certinho, que é onde você vai colocar. E na pontinha eu fiz com esse cortador de borda da Toque Cri, que tem essas ondinhas aqui, tá? Eu cortei a pontinha dele, vocês estão vendo aqui, para que ficasse dando esse formatozinho, essa gracinha aqui no final do álbum, né? Já que eu vou colocar a página aqui por dentro, aí ele dá um efeito bem bonitinho. Aqui na capinha, o que eu fiz? Eu peguei um adesivo que ele não é autocolante, né? É tipo uma etiqueta, uma tagzinha desses adesivos que a gente destaca, né? De chipboard, ele é grossinho. Coloquei uma fita banana aqui por baixo, que é aquela fita de espuma, e para que ele ficasse em relevo. E por cima dele eu coloquei um outro papel, né? Cortadozinho, uma tirinha de papel, que é esse aqui. E escrevi com a canetinha momentos, né? Com a própria mão, né? Eu escrevi aqui e fiz a costurinha também com a mesma canetinha, essa costurinha aqui, ó, que a gente utiliza muito para fazer a mão livre mesmo. Você vai fazendo esses tracinhos aqui, imitando uma costurinha. Aqui eu coloquei um braidzinho, um chatum, né? Que é um adesivozinho, uma pedrinha que vem com adesivozinho já. E aqui eu coloquei uma bailarina, olha aqui a pontinha dela, né? Ou um brad, né? Rosinha, para compor. Aqui esse círculo aqui é um círculo, né? Que a gente corta nesse cortador aqui da Toque também, né? É um círculo escalopado, é um scallop. E aqui eu cortei ele assim, eu coloquei o papel e fiz que ele cortasse só um pedacinho, né, do papel, não o círculo todo, só um pedaço, até para você aproveitar o papel, não tem necessidade de cortar o círculo todo. E aí só um pedacinho aqui, ó, e passei a carimbeira nele, carimbeira rosinha aqui na ponta. Depois vocês vão ver o álbum todo assim. Coloquei por dentro, preso na própria fita banana. Antes de prender aqui, prendi na capinha. E aqui eu coloquei uma florzinha, daquelas que eu já ensinei a fazer em outras aulas, em outro curso, né? Com aquele glimmer no papel que eu fiz. E aí prendi a florzinha. Não precisa de muita coisa, muita informação, porque ele é um álbum muito pequenininho. Se você for encher de coisa aqui, vai ficar até esquisito, né? Perde a harmonia do álbum. Então a gente tem que ter a noção do que vai colocar também na capa. É bonito, uma capa bonita, tal, mas não precisa encher de coisa. Olha, aqui o lado eu deixei no próprio papelzinho aqui, tá? Não coloquei nada aqui, só a fitinha, que ele é muito pequenininho, então não precisa de
grandes informações, né? Basta, ele ficou muito fofinho assim, acho que tá muita graça. Então, aqui a gente abrindo, vou mostrar pra vocês as 8 paginazinhas do nosso mini álbum. Olha aqui, né? Ele tem, você vai... Note que atrás não precisa usar papel, né? Eu deixei ele todo pretinho atrás, olha. Ele vai ficar com o próprio preto do envelope, ou na cor do envelope que você escolher. Ele vai permanecer no fundo, você só vai cortar o papel para forrar a frente dele, tá? Ele é super fácil e muito rápido de fazer. Então, você vai cortar, vou dar as medidas, e aí você vai cortar o papel e prender na frente. Eu fiz ele bem colorido, vou mostrar as páginas todas para vocês. Eu escolhi, olhando, né, nos meus papéis, eu achei esse papel aqui. Esse papel aqui, ele é colorido, eu achei ele muito bonito, essas florzinhas, acho assim bem mimoso. Então eu escolhi trabalhar com as cores desse papel. Ele tem azul, né, ele tem um amarelo, ele tem um rosa sequinho e ele tem um rosa pink. Então eu procurei essas cores, como são 8 envelopes, eu resolvi fazer 4 envelopes com papel de scrap estampadinho e 4 com o papel liso, né, que é o cardstock liso. Então, vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui, esse aqui é um papel bonito, ele tem um brilho, né, porque ele já vem com glitter, e aí ele tem os tons que eu quero trabalhar, o rosa, um rosinha, né, um tom de amarelinho aqui no fundo. Não tem azul, mas tem o rosa seco, o rosa pink, o amarelinho. Então, assim, eu fui escolhendo papéis que tiver, porque você vai trabalhar com sobrinhas de papel. Esse albinho é bom para fazer, para você aproveitar aquelas sobras de papel que a gente vai ficando, nossos trabalhos, a gente vai guardando, e aí tem que aproveitar, de repente, para fazer as coisas. Ó, e esse albinho aqui pode fazer com sobrinhas de papel. Agora você tem que saber harmonizar, né, o teu álbum, você tem que saber o tema, escolher o tema, se você quer escolher um tema, ou você quer colocar sem tema algum, mas os tons tem que combinar entre si, fazer uma combinação, fazer colorido, ou fazer ele todo de uma cor, né, um tom vintage, ou um tom mais moderninho, ou teen, ou uma coisa, né, mais moderna, mais jovem, ou se for de bebê, tons de bebê. Então, isso fica, né, você vai escolher, você vai fazer o seu projeto e você vai ter a noção do que você vai colocar, né? Você tem que ter, de saber realmente escolher os tons, as cores, para que fique um trabalho, um projeto bacana, bem harmonioso. Então aqui tem esse primeiro papel, aí veio, olha aí, cardstock, rosa pink, tá? Depois veio, eu botei sempre assim nessa sequência, olha, um estampadinho, um liso. Aqui você vai prender a foto, né? Todos esses você vai prender a foto. Aí vem o estampadinho, que foi aquele que eu escolhi, como né, os tons. Aí vem o liso, cardstock amarelinho, né? São 4 cores, o amarelinho, o azul, o rosa pink e o rosa seco. Aqui vem o estampado, que ele tem um rosa aqui de fundo, né? Um rosa, é bem bonito esse estampado, ele é neutro. O rosinha seco, que é o rosinha mais claro. Aí vem um liso, aí vem o estampado, que é outro de flor, que é aquele mesmo papel, esse mesmo papel, só que é uma outra parte, são as flores menores dele, que eu achei esse papel lindo, né? Aproveitei ele. E no final, o cardstock azul, no tom azul, tá? 8 envelopezinhos, tá? Então aqui vai ser colocado o que? Você vai colocar, vai medir a sua foto, vai mandar reduzir e prender as fotozinhas aqui, em cada um deles, tá? Atrás não, atrás você deixa no tom, no pretinho mesmo. E aqui são as tagzinhas, isso que vocês estão vendo aqui, vou mostrar, olha que lindo, isso aqui são as tagzinhas que nós vamos fazer. Então, essa primeira tag, ela foi feita, deixa eu mostrar aqui, com um papel, né, um papel estampado, um papel, não foi um cardstock, que eu escolhi o cardstock bege, que você, deixa eu mostrar aqui um outro, um cardstock bege, tá? O restante é todo desse cardstock, só esse primeiro que eu quis fazer assim, no tom que eu escolhi de fundo do envelope, que é o preto, e o bege que eu escolhi para fazer as tagzinhas, né, as etiquetazinhas. Então esse aqui eu escolhi como primeiro
dos envelopes. Aí, o que eu fiz? Para fazer essas tagzinhas, eu vou dizer logo, vocês anotem aí. Aliás, não. Aliás, as medidas eu vou dar depois. Vou dar a medida de tudo isso depois. Elas vão entrar aqui, tá? E elas foram feitas... Eu vou mostrar também a vocês agora como foi feita essas tagzinhas. Então, vamos iniciar o processo. Eu vou simplesmente mostrar a vocês de uma forma mais rápida e que vocês entendam para fazer, né, o seu mini álbumzinho, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu envelope e vai cortar ele. Se ele tem, eu quero um quadrado, eu quero um envelopezinho quadrado. Se ele tem 7,5 aqui, lógico que eu vou ter que cortar 7,5 aqui. Então, você vai e faz o quê? Você vai pegar uma régua sua, qualquer régua, né? Medir 7,5 aqui no comprimento dele. Você vai medir 7,5 aqui no comprimento, tá assim para vocês verem, né? Dele aqui. E aí, você vai cortar aqui, marcando ele, você vai cortar o tamanho certo, 7,5. Ele vai ficar assim, tá? Então, depois que você... Ah, antes disso, desculpe. Antes de você cortar, você tem que colar as abazinhas dele, né? Isso aqui é a primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa, pega os envelopes, 8 envelopezinhos, ou você quiser 10, 20, depende da quantidade que você quiser. Eu quis 8. Então, aqui, porque eu acho ele muito pequenininho para você encher muito, né? Não tem necessidade. Acho que 8 fica bom. Aqui você vai passar uma cola, pode ser cola, a cola de artesanato, só não use cola a escolar, porque ela tem muita água, pode manchar de repente o seu envelope. E aqui, ou a cola de scrap aí, bastão, né, você escolhe, tem muitas colas aí. Só não use a escolar, porque tem água. Então, muita água. Aqui você vai colar, pronto, ele vai ficar coladinho, aí depois você vai marcar, fazer a marcação e você vai cortar. Você vai cortar... né? Você pode cortar ou com a tesoura, porque ele é pequenininho, a tesoura vai cortar certinho, não tem problema, porque quando o projeto é grande, às vezes a tesoura sai fora e não fica legal. Então, você pode cortar ele tanto com a tesoura, você marca, faz uma marcação aqui, corta, com estilete, né? Ou então com a guilhotina. Eu cortei todos com a guilhotina porque é bem rápido, mas tem pessoas que não tem guilhotina, então não tem problema, é só você marcar e você cortar. Ok? E aí você vai deixar, ele vai formar um bolsinho, né? Ele vai ficar assim, com o bolsinho onde vai entrar a nossa tagzinha, tá? Feito isso, ele vai estar com 7,5 por 7,5, nosso envelopezinho. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar o papel de scrap e colar nessa parte onde tem, né, os recortes do envelope. E essa parte lisinha é que nós vamos deixar sem colocar papel. Então, a gente vai colocar aqui justamente para esconder essa parte aqui, né, dos recortes do envelope, onde ele é colado. Então, quando você fizer isso, você vai cortar agora o quê? O papelzinho para cobrir o envelope. Então, quanto é que ele vai ter? Nós vamos cortar 1 centímetro a menos para que fique a moldurazinha preta aqui. Então, para que fique assim, né, com essa moldurazinha pretinha aqui, tá? Essa moldura pretinha aqui. Então, eu vou cortar 1 centímetro a menos. Então, se ele tem na medida dele, nós temos 7,5 por 7,5, depois de cortado, eu vou cortar o meu cardstock, depois que eu escolhi todos os papéis, eu peguei todos. Olha aqui, eu fui pegando as sobras, vou mostrar pra vocês. Eu fui pegando as sobras de papel que eu tinha, né? Isso aqui, olha, o amarelo. Esse aqui eu escolhi para fazer a capinha. Aqui também para colocar na capa, né? Que é um cardstock. Ele é um cardstock de bolinha, que é tipo um embosse, né? Frio. Um embosse ou uma textura, né? Texturizado. Esse aqui, amarelo, que é um cardstock. Aí aquele das flores, que eu cortei das florzinhas. É esse papel muito bonito. Eu preservei, né, a torre, que eu vou fazer um trabalho depois, e cortei um pedaço, uma tira que tinha as florzinhas. Esse papel que me originou, né, as cores que eu escolhi. Aquele outro que eu falei, que eu botei, que ele é estampado, que eles que é um papel bonito, usei as cores. O rosa sequinho, o azul, né, o azul e o rosa pink. Então, todos os papéis que eu utilizei aqui para fazer esse álbumzinho.
Vocês veem que tudo que eu já tinha recortado, figuras nele, eram sobras de papel, que ainda sobraram, que ainda dá pra fazer uns 3 albinhos dele, né? Se eu quiser fazer. Outra coisa. Então, depois que eu cortar aqui, então, se aqui tem 7,5 por 7,5, eu vou cortar o meu papel 6,5, né? 6,5 por 6,5. Então, eu vou pegar meu papelzinho, vou cortar 8, né, pedacinhos desse. Também você pode cortar do mesmo jeito, ou com a tesoura, você pode cortar com estilete ou com a sua guilhotina, você vai escolher. E aí você vai cortar 6,5 por 6,5, tá? Depois que você fizer isso, você vai pegar uma carimbeira, essa da Toque Cri, que são baratinhas, essas carimbeiras custam R$5, uma faixa de R$5 a R$7, dependendo do lugar que você for comprar. Tem lugares, até sites promocionais, que elas saem a R$4,50, mas aí você tem que calcular o frete para sua cidade, se vale a pena, né? Porque geralmente nas lojinhas de artesanato, você entra no site da Toque Cri e vê o nome das lojas que tem na sua cidade, que vende Toque Cri, geralmente todas elas vendem essa carimbeirazinha. Então eu peguei essa carimbeira rosa e passei ao redor do meu papelzinho, tá? Você foi passando ao redor dele todo, de um lado. Não precisa passar do outro não, tá, gente? Eu passei aqui, mas não precisa porque ele vai ser colado. Então, depois que você passa, você vem com a cola de scrap. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa cola de scrap. Eu usei a cola da Toque também, da Toque Cri, né? Que é essa cola para scrapbook que eu sempre mostro nos meus vídeos, eu sempre trabalho com ela. Ou você pode escolher uma outra cola. Tem muitas colas. Tem essa aqui que é importada, né? Que eu uso também muito essa, eu uso essa daqui, que ela é incolor também, é bacana. E tem também as fitas adesivas, né, a dupla face também, que você pode usar a dupla face. Tem gente que gosta mais de trabalhar com dupla face, porque não faz, que a cola faz suja muito, aquela coisa. Então a dupla face é sequinha, você pode colocar rapidinho, ou passar, quem tem aquelas fitinhas, essas colas aqui, né, de fita também, que são bem bacanas, que você passa nelas, né? E depois, elas só que tem umas que são recarregáveis, outras você tem que jogar fora quando acaba. Então aqui você passa e vai colar aqui no seu envelopezinho, né? Cadê aqui? Então, se você tiver aqui, como ele é liso, ele é igual de todos os lados, não me interessa o lado dele, eu posso colar assim, desse jeito. Mas se você tiver algum desenho e você queira que esse desenho fique no álbum dessa forma aqui, você tem que observar onde está a abertura dele, para você colocar a figura em pé assim, porque ela vai ficar desse jeito, ela vai abrir assim. Então a figura tem que ficar em pé assim. Se tiver bebê, figura, florzinha, que tenha que ficar desse lado, você tem que prestar atenção a isso, né? Então, feito isso, você vai colar aqui e vai fazer 8 envelopezinhos desse, tá? Terminados de colar, né, depois que você colou tudo, que você fez tudo, você vai fazer agora as tagzinhas. Então, nós vamos fazer as tags. Eu já ensinei uma aqui, vou pegar um azul e uma rosinha. Aí, eu escolhi a cor da minha tag, eu escolhi ela em um cardstock bege, né? Você pode escolher a cor que você quiser também, tá? E a tag, para que ela entre aqui nos nossos envelopezinhos, logicamente ela tem que ser menor do que ele, senão ela não vai entrar, isso? Então a gente tem que atentar, ela tem que ser menor para poder entrar aqui no comprimento e maior na altura, tá? Para que essa pontinha fique aparecendo, senão ela entra todinha e essa pontinha não aparece, que é a graça que vai dar aqui, ela aparecendo nos envelopes. Então ela vai ter que ter uma altura maior, tá? E um comprimento menor. Então, qual vai ser a medida da nossa tag? A nossa tagzinha, ela vai ter 8, se ela tem 7, se o nosso cartãozinho tem 7,5 e eu quero a altura maior, eu vou colocar meio centímetro a mais. Então, eu vou colocar 8 de altura e 7 de largura. Então, anotem, né? Vocês estão anotando para fazer a sua tagzinha. Ela vai ter que ter 8 de comprimento, né? E 7 de largura, porque aí ela vai encaixar certinho, já que o seu envelope, olha aqui o envelope que nós cortamos aqui agora, né? Que eu não colei ainda, olha aqui, ela vai entrar certinho, vai ficar com a beiradinha aparecendo, tá? Então, ele tem
7,5 por 7,5, então para que ela entre, ela vai ter que ter 7 por 8, tá? Então a tag vai ser essa medida, 8 comprimento, 7 largura. Aí o que é que eu vou fazer? Eu peguei esse outro furadorzinho da Toque também, que tem umas florzinhas, tá? E fiz esse trabalho na borda da minha tag, das minhas tagzinhas. Eu fiz essas florzinhas aqui. Se você não tiver, eu não posso comprar esse furador agora, também não quero, porque é a primeira vez que eu vou fazer, não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou continuar, não vou investir numa coisa. Ok, tudo bem, também acho que você tá certo. O que você pode fazer? Mas você precisa comprar alguma coisa, né, pra poder você fazer um trabalho, né, bacana. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar aquelas tesouras, que eu já mostrei, aquelas tesouras de picotar. Eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês, mas aquelas tesourazinhas escolares. Eu tenho aqui, peraí, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Essas tesouras aqui, tá? Você pode escolher, elas têm vários desenhos, aqui, vários formatos. Essa tem esse aqui, que eu não acho bonitinho, pra fazer uma tag, ele fica meio cheio de dente, assim, não é bacana. Mas os da curvinha fica lindo aqui, da curvinha. Ao invés da florzinha, você pode fazer assim, com a curvinha, né? Ou então outro desenho. Essas tesouras, elas têm muitos desenhos. Eu trabalho muito com elas, eu gosto também de trabalhar com elas. Então, você pode, de repente, fazer isso. Não impede de você fazer a sua tagzinha. E aí, eu vim com a carimbeira azul, né? E fui fazendo esse trabalho aqui. Você vai pintando o lugar da florzinha, para que a florzinha apareça, o seu recorte apareça, se destaque. Você faz isso de um lado e faz isso do outro lado também, tá? E aí aqui você vai fazer dos dois lados, porque a tagzinha ela vai ficar aparecendo, quando você virar ela vai aparecer. E você também faz isso aqui, ó, nas bordinhas todas você passa a carimbeira. Aí pra ficar mais bonitinho, eu fiz uma rosinha, né? Com a carimbeira rosa e outra com a carimbeira azulzinha. Pra ficar, quando mostrar quando a gente mostrasse, ficasse nessa harmoniosazinha assim, olha aqui. Uma rosinha e uma azulzinha aparecendo, acho que deu uma graça, né? Aqui são as duas que estão faltando. Deu uma graça, aqui, ó. Aí eu fui colocando uma rosa, uma azul, uma rosa aqui, uma azul, uma rosa, uma azul, uma rosa assim, até terminar. E aqui também eu fiz, né, arredondei essa bordinha, que você pode fazer com a sua própria dial, de arredondar, se você tiver. Pode fazer com a tesoura. Para fazer com a tesoura e para ela ficar certinha, você junta assim, ó. Não deixa machucar essa pontinha aqui. Você junta o papel, vem com a tesoura e recorta aqui, ó. Que aí vai sair as duas pontinhas certas, do mesmo tamanho. Você pode fazer isso também com a tesoura. Ou você pode pegar, fazer eu fiz com esse meu cortador de borda, ó. Que você coloca o papel aqui, né? E aí aperta aqui, ele dá esse arredondado. Ou você pode usar também, que eu já ensinei, um cortador de unha grande, que vende até nessas lojinhas de R$1,99, que você recorta aqui a borda dele com ele e faz esse recortezinho arredondado e pronto. Aí sua tag tá pronta. Nessa tag você vai fazer o quê? Você vai escrever sobre a foto que você vai prender aqui. Você vai colar sua foto aqui na tagzinha. Essa tag colorida que ela tem, você pode, não dá pra escrever, você escreve num papelzinho e cola aqui nela. Faz uma moldurazinha e cola nela e coloca ela aqui dentro. Essas que são lisinhas, você pode escrever à mão livre, ou você escrever com um carimbo, que você queira colocar a data, com os carimbozinhos, aí fica, né, com a revista, você recorta as letrinhas da revista, coloca, você escolhe, ou com a canetinha, se você, minha letra é feia, minha caligrafia é feia, você pede alguém para fazer para você, ou então você tem vários carimbos que tem com o nome já pronto, ou as máquinas que já cortam, aí você tem muita opção, você faz como você quiser, o álbum é seu, quem tá montando é você, a criatividade é sua, tá? Então, depois que a gente faz os tags, nós vamos fazer essa capinha aqui para colocar o nosso álbumzinho. Então, essa capinha, nós vamos pegar uma cartolina, tá? E vamos fazer umas medidas, vamos medir. Ela tem 24 de comprimento por 8,5 de altura,
tá? Então, essa é a medida exata da nossa, aqui, 8,5 por 24. 24 de comprimento por 8,5 de largura, tá? E aí, nós vamos pegar a nossa régua e vamos medir aqui, fazer umas medidas pra gente dobrar ela, pra fazer a nossa capinha, tá? Nós não vamos cortar esse papel, nós só vamos cortar o tamanho, 24 por 8,5, 8,5 pá, corta essa faixa. E aí, depois nós vamos medir, vocês anotem as medidas, para que a gente, com uma dobradeira, uma vincadeira, uma própria régua, a própria tesoura, você vai fazer os vincozinhos, se você não tiver. Eu fiz na minha vincadeira da Martha Stewart, mas se você não tiver, você vai pegar aqui, ó, uma dobradeira e fazer, colocar aqui na mesa e vincar. Põe a régua, né? Já ensinei, você põe a régua aqui e na marcação você vem com força e vai marcando, né, os vincos todos onde você vai dobrar, ok? Então, qual a medida? Nós vamos colocar, anotem aí, né, 3 centímetros primeiro, tá? Aí, vinca, marca 3 centímetros, vinca. Depois, nós vamos marcar 2 centímetros, vinca também, tá? 2, pá, vincou. Aí, vai 8,5. 8,5, faz aqui a lista aí, vinca. Depois mais 2 e vinca também. Pronto, acabou. Aqui vai ficar 8,5 aqui. No final vai ficar também 8,5, tá? Então, recapitulando, aqui vai ter 3 primeiro, marca 3, depois 2, depois 8,5, depois 2, tá? Não marca mais. Acabou no 2. Aqui vai ter 8,5. Aí, você vai pegar, depois que você vincar, você vai começar a dobrar sempre pra dentro. Olha, pra dentro, pra poder fazer a nossa caixinha. Olha, dobrando pra dentro. E aqui, nessa parte maior que tem 3, nós começamos com 3, lembra? 3, por quê? Porque eu quero fazer, tá? Esse acabamentozinho aqui, né? Que tem. E aí, por isso que eu coloquei, ao invés de 2, como tem 2 nos outros, eu coloquei 3 para poder fazer essa barrinha aqui com o meu cortador de borda da Toque Clear. Eu botei aqui só 3 pedacinhos, mas você faz inteiro aqui. Eu só coloquei 3 aqui para vocês verem, certo? Aqui vai até o fim, como é a barrinha, tá? Se você não tiver o cortador, você faz picotando, ou você faz umas ondinhas você mesmo, só para ficar uma coisa diferente. E aí, você vai dobrando, né? Foi pro lado de cá, dobrou e montou. Olha aí, montou a nossa capinha. É só isso que a capinha tem, tá? E agora é só colar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel que eu escolhi, que é esse papel aqui, vou mostrar pelo lado de cá, né, pra vocês terem uma ideia. Eu peguei esse papel aqui, azulzinho, e coloquei aqui primeiro, ó, nessa primeira parte, que tem 3, que a gente começou com 3, eu fiz a borda, e eu cortei ele rente, ó, eu cortei com altura de 8,5, eu não dei espaço para fazer moldura aqui, olha aqui, ó. Eu fui com o papel até o final, olha. Eu vim até o final. Por quê? Para que o álbuzinho não fique mole, muito mole, tá? Ele fique com a consistente. Então, aqui, ó. Essas partes menores, de 2 centímetros, a gente vai cortar faixinhas de 1,5, tá? Então, nessas partes menores aqui, primeiro nessa daqui, vamos na de 3. A de 3 você vai cortar 2 centímetros, tá? Na de 3, você vai cortar 1 centímetro a menos. Só na de 3 centímetros. Para que você possa fazer essa bordazinha aqui e ela fique, tá? Só nessa. Então, você vai cortar 8,5 na de 3 centímetros. Na primeira, você vai cortar 2 faixinhas. Você vai colocar de um lado e do outro. Você vai colocar nos 2 lados. Tanto na frente quanto nas costas. Olha aqui. Ela tem a faixinha, ela tem aqui e tem aqui. Então, você vai cortar 2 faixinhas de 8,5 por 2 centímetros de largura. Então, 2 de 8,5
pra colocar aqui. 8,5 por 2. Ela vai vir até a ponta, tá? Essa daqui é a segunda de 2 centímetros, você vai cortar 1,5 só. Essa daqui vai meio centímetro só. Essa foi 1 centímetro inteiro, para que a gente pudesse mostrar esse trabalhozinho aqui. Como essa não tem, a gente vai botar só meio centímetro de diferença. Aqui tem 2, aí você vai cortar uma faixinha, 2, porque você vai colocar ela do outro lado, 3, porque aqui também tem, no final tem outra de 2, 4, que são os lados da caixinha, olha. 1, 2, o lado dela oposto, 3 e 4. Então, você vai